Vamos lá, pessoal, então começar a resolução dos exercícios dessa nossa aula 3. Então, o exercício, a primeira questão aqui que eu separei para vocês, ela fala o seguinte: na célula eletroquímica representada pela equação, daí apresenta a equação aqui, e daí vem, é correto afirmar que. Então aqui tem várias opções. O que a gente consegue tirar aqui de informação, gente, olhando a reação? A gente consegue tirar a informação que o níquel sofreu uma reação de oxidação, que a prata saiu de mais 1, foi para 0, então reduziu, sofreu uma redução. Então a gente consegue tirar de cara que o nosso anodo é o níquel e o nosso cátodo é a prata. Então essa é uma informação muito importante que a gente já tem na questão. Olhando as opções, a gente vai ver que a letra D, ela fala justamente o que a gente constatou só olhando a reação, que a prata sofre redução. Então, resposta certa da questão número 1, letra D de dado. Repare, eu interpretei a questão primeiro, na verdade, interpretei a reação sem ver as opções. Depois, fui lá e achei a opção, né, que estava de acordo, tá certo? A letra A, ela está errada porque fala os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Não é verdade, é justamente ao contrário. Numa pilha, o fluxo de elétrons é sempre do anodo para o cátodo. A letra B fala que o cátodo é o eletrodo de níquel, a gente viu, acabou de falar que é o eletrodo de prata. E por aí vai, tá certo? Então, a resposta certa da questão número 1, letra D de dado. Questão número 2 fala o seguinte: um fio de cobre foi retorcido em formato de uma árvore de Natal e colocado dentro de um becker. Em seguida, transferiu-se um volume de uma solução salina para a vidraria, o suficiente para cobrir o objeto metálico. Após determinado período, a solução ficou azulada e pequenos cristais cobriram toda a superfície da árvore de Natal. Aí aqui tem as figuras, as informações e vem a pergunta: qual é o sal presente na solução adicionada ao becker? Ou seja, gente, o que está falando aqui é o seguinte: ele está falando que algo foi cobrir o objeto metálico. Ele está falando aqui de oxidar o elemento químico cobre. Então a gente tem que ver entre os potenciais comparados aqui, qual deles consegue oxidar o cobre. E olhando aqui pelos potenciais, o único que tem um potencial capaz de oxidar o cobre é a prata. Então, a gente de cara já mata a resposta da questão. Resposta letra C de casa, nitrato de prata. Ok? Muito fácil a questão, né, galera? Vamos para a próxima. Questão 3. No capítulo Linhas de Força, Sachs relembra suas experiências com a eletroquímica, em especial sua predileção pela pilha de Daniel, conforme o trecho. Mas minha favorita continuou sendo a pilha de Daniel. E quando nos modernizamos e instalamos uma nova pilha seca para a campainha, eu me apropriei da pilha de Daniel. Esse trecho foi extraído do livro O Tio Tungsteno. E daí vem a pergunta: as reações ou semi-reações de oxidação e redução são? Então aqui ele deu, né? Tem aqui a figura da pilha funcionando, né? Onde tem o zinco como anodo. Como é que você sabe que é o anodo? Porque é o polo negativo. E o polo positivo, o cátodo, que é o cobre. E é a pilha de Daniel, então a pilha de Daniel é sempre assim, entre zinco e cobre. Tem a semi-reação de oxidação do zinco, a semi-reação de redução do cátodo, e vem a pergunta: o potencial padrão da pilha de Daniel a partir das informações anteriores é... Gente, aqui não tem o que fazer, o problema já fez tudo pra gente, já apresentou as semi-reações, uma de oxidação, uma de redução. O que a gente precisa fazer para calcular o ΔE? Somar. Então, ΔE da reação vai ser mais 0,76 volts com mais 0,34 volts. Então, o ΔE da minha reação vai ser igual a 1,10 volts. Resposta certa, letra A, de amor. Vamos então para a próxima questão. Questão 4. Uma pilha é formada com eletrodos de alumínio e ouro, que apresentam os potenciais de redução, respectivamente, menos 1,66 volts para o alumínio. Então, está aqui, ó, alumínio, ΔE
de redução é igual a menos 1,66 volts. Ouro, ΔE de redução igual a mais 1,50 volts. Então a gente consegue ver, só olhando os potenciais, que o ouro sofre redução e o alumínio vai ter que sofrer reação de oxidação, tá certo? Por que você está falando isso? Porque os valores, o potencial de redução do ouro é muito superior ao potencial de redução do alumínio. Então, o ouro sofre redução de fato e o alumínio vai ter que sofrer oxidação. Tá? Então, agora vamos ver a pergunta, né? Após analisar as características dessa pilha, podemos afirmar corretamente que a reação do cátodo não é, porque a gente viu que o alumínio oxida, então seria o anodo. A DDP da pilha é de mais 3,16 volts. Opa, pode ser que isso seja verdade. Por quê? Igual nós fizemos na questão 3, para calcular o DDP aqui, eu preciso fazer o quê? Repare, aqui eu tenho o E de redução, o potencial de redução do alumínio. Como é uma reação de oxidação, esse potencial vai ter que ser invertido. E quando for invertido, ou melhor, vou inverter a reação e vou mudar o sinal dele, o meu ΔE vai ser mais 1,66 com mais 1,50 volts, que isso vai dar justamente o que a letra B me apresenta, mais 3,16 volts. Então, a resposta certa é sim a letra B de bola. A letra C está errada por quê, pessoal? Porque está mostrando o alumínio reduzindo. A gente viu que o alumínio oxida. Da mesma maneira, a letra D, que vai estar mostrando a mesma coisa de uma representação diferente, tá certo? Então, a resposta certa da questão número 4, letra B de bola. E para fechar os exercícios que eu preparei para vocês, vamos aqui à questão 5. Pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de um sistema montado para aproveitar o fluxo de elétrons proveniente de uma reação química de oxirredução, conforme mostra o seguinte exemplo. Então, está aqui a figura, tá certo? E vem a pergunta, considerando que os potenciais de redução do níquel e do zinco são, respectivamente, menos 0,25 e menos 0,76 volts, é correto afirmar que... Então, aqui, ó, ele está falando que o potencial de redução do níquel é igual a menos 0,25 volts e que o potencial de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts. Então, aqui, ó, fazendo o pensamento que a gente teve na questão anterior, eu sei que o maior valor entre os dois é o de níquel, então ele é de fato quem reduz, e o zinco é a espécie que oxida. Então, o zinco vai ser meu anodo e o níquel é meu cátodo. Vamos ver as opções, o que vai falar. Então, as opções falam, o níquel é oxidado. A gente acabou de falar que não, o níquel reduz, então está fora. O zinco é o anodo e o níquel é o cátodo. Verdade, letra B de bola. Por quê? Porque se o zinco vai oxidar, é o anodo. Na pilha é sempre assim, quem oxida é o anodo e quem reduz é o cátodo. Matamos a questão, resposta certa, letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assistam novamente, pratiquem, estudem bastante, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo. Em breve vai ter a nossa 4ª aula, onde nós vamos começar a ajudar a eletrólise. Valeu, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau.